Olá, tudo bem? Estou aqui para mostrar para vocês como imprimir no AutoCAD. Para isso, nós utilizaremos o comando plot, que está localizado aqui, nessa impressora, tá? Antes de eu continuar a demonstração de como imprimir no AutoCAD, precisarei mostrar algumas informações essenciais para você. Por que nos referimos à plotagem, algo que queremos imprimir, quando realizamos desenhos através de tecnologia digital? Tal denominação se dá devido ao nome da impressora utilizada, a plotter. As plotters podem ser de diversos tamanhos, mas sempre acima do formato A3. As plotters que imprimem a partir do formato A1 são alimentadas através de rolos de papel e não por folhas avulsas. O tamanho da prancha que utilizamos para a impressão de projetos é recomendado pela norma de desenho técnico da ABNT, a 10068, folha de desenho, layout e dimensões. Então, o que acontece? A denominação, conforme o tamanho das folhas ou pranchas de desenho, elas são decrescentes. A gente começa pelo A4, que vai ter 297 por 210 milímetros, o A3, que tem 297 por 420 milímetros, o A2, que tem 420 por 594 milímetros, o A1, que tem 594 por 841 milímetros, e por fim o A0, que tem 841 por 1189 milímetros. Então todas essas dimensões estão em milímetros, e vocês verão lá no layout, na impressão, como é importante nós sabermos que essas dimensões estão em milímetros. Então, depois de conhecidas as primeiras informações a respeito da impressão, nós voltamos agora para o AutoCAD, onde nós nos dedicaremos exclusivamente. Mas antes, eu quero fazer uma pausa aqui no conteúdo e lembrá-los, para quem ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva e também que ative os sininhos das notificações, para que sempre você fique sabendo quando tiver um novo conteúdo no canal. E ao final desse vídeo, se você curtiu, deixe o seu like. Caso você tenha alguma dúvida ou queira contribuir com alguma sugestão, também pode utilizar a área de comentários. Então é o seguinte, pessoal, até no ano 2000, o AutoCAD ele não possuía essas três abas aqui embaixo, Model, Layout 1 e Layout 2. Nós tínhamos somente a área de desenho e toda a impressão que nós realizávamos no AutoCAD R14, que é equivalente à versão 98, era realizada aqui então pela área de desenho. Havia uma metodologia diferente então, inclusive para os desenhos, tá? Onde era necessário nós utilizarmos o comando Scale, que está aqui, né? Nesses próprios desenhos. Agora não. Após a disponibilidade das áreas de layout, nós começamos a escalonar os desenhos lá no momento da montagem da prancha. É o que daqui a pouco eu mostrarei para vocês. Mas ainda nós encontramos alguns desenhistas da velha guarda que gostam de imprimir aqui pela área de desenho, né? Que nós conhecemos então como Model, é a nossa área Model. Seria importante você se familiarizar com essas nomenclaturas, Model e Layout, porque daqui a pouco nós trabalharemos diretamente com essas abas aqui. Bom, então eu estou utilizando aqui, né, um desenho como exemplo para vocês, e vocês podem perceber que nós temos diferentes tamanhos, né? Então nós temos uma planta de situação, nós temos aqui planta de localização, planta baixa, vista, fachada e assim por diante. Então se nós retornarmos naqueles primeiros vídeos em que eu mostrei para vocês sobre a configuração de textos e cotas, isso será muito importante. Então toda a demonstração da impressão que eu farei para vocês será através dessa aba Layout 2 aqui, tá? Eu tenho Layout 1 e tenho Layout 2. Posso também mudar o nome desses layouts. Como é que eu faço, professor? Clico o botão direito, vou em Rename e coloco o nome que eu quero. Então vou colocar aqui Teste, né? E eu tenho ali então Layout Teste. Também posso criar diversos layouts, Agora eu cliquei aqui em mais, criou o Layout 2. Se eu clicar mais uma vez, criou o Layout 3 e assim por diante. Eu posso criar a quantidade de layouts que eu quero. Alguns escritórios, né, de engenharia, de arquitetura, já deixam esses layouts prontos através dos seus templates, né? Templates são arquivos já pré-configurados,
onde cada layout desse tem um tamanho específico de prancha. Também quero lembrar a vocês, quem trabalha na engenharia mecânica tem um sistema diferenciado de escalas em relação aos desenhos. Por quê? Geralmente na engenharia mecânica é utilizada apenas uma escala para um desenho, diferente aqui do projeto arquitetônico, que nós temos diversas escalas em uma única prancha. Então eu vou apagar aqui, para ficar mais fácil de aprendermos. Legal, então voltamos somente àquelas 3 iniciais. Então o primeiro passo é o quê? Eu vou clicar no teste. Repare o seguinte, quando eu cliquei aqui no teste, ele mudou a tela, né? Então nós estamos em outro ambiente, tá? Nós estamos no layout teste. Ele já nos apresenta aqui essa folha branca e dentro nós temos alguns desenhinhos, né? E também nós temos esse retângulo. Se eu clicar, vai selecionar todo o nosso desenho. Se eu deletar, vai apagar todo o nosso desenho. O que é isso, professor? Essa é a nossa viewport. É ela que vai apresentar o nosso desenho aqui no layout. O próximo passo agora é nós criarmos uma prancha, tá? E lembra que eu falei no início do vídeo, quando eu estava demonstrando o tamanho das pranchas, que era importante nós sabermos daquelas dimensões em milímetros, porque aqui no layout nós desenharemos em milímetros. Então eu vou deixar esse desenho aqui de lado, tá? Não vou utilizar, e vou criar uma nova prancha aqui ao lado. Vai ser mais prático do que nós utilizarmos essa folha que já está aqui. Só para que vocês entendam, essa folha ela é um A4, porque ela está pré-configurada como um A4. Tá? Então, para eu criar essa folha, eu vou mudar para o layer parede. Por que parede, professor? Porque é a espessura mais grossa que eu tenho aqui na configuração dos meus layers. Tá? Se você quiser, você pode criar um layer chamado folha. Então, vou pegar agora o comando retângulo. Então, vou criar uma prancha do tamanho A1. Né? Vou dar um clique aqui nesse canto e vou digitar, então, primeiro a medida horizontal, né, que é 841, vírgula, a distância, então, da vertical, que é 594. E vou dar um Enter. Legal, a nossa prancha está aqui. Olha, professor, está diferente o tamanho, realmente. O que pode acontecer com vocês? Talvez o AutoCAD esteja configurado em polegadas, tá? Nesse caso, é necessário vocês digitar o N de units, dar um Enter e configurar aqui da maneira que está aqui, pessoal, tá? Deixar em milímetros, não vão mudar para centímetros. A gente deixa sempre aqui em milímetros, tá? Porque se ele tiver em polegadas, a tua prancha ficará num tamanho diferenciado. Legal, já tenho então a margem externa desenhada. Agora eu vou fazer a margem interna. Como eu vou fazer então a margem interna? Utilizando o comando offset. Então vou digitar O de offset. Qual é a distância da margem interna para a margem externa? É de 10 centímetros, né? Então, se a gente seguir a norma técnica, as pranchas A4, A3 e A2 vão ter as margens superior, lateral direita e inferior com 7 milímetros de distância. A esquerda vai ter 25. Se eu seguir a norma técnica, então, para as pranchas A1 e A0, então eu vou ter 10 centímetros de margem na superior, na lateral e na inferior, e no lado esquerdo 25. Sempre dessa maneira, tá? Então aqui eu vou digitar 10, porque a nossa prancha é um A1. Vou dar um offset para o lado de dentro. Ok? Então nós temos já as margens, né, de 10 centímetros nesses 3 lados aqui. Só que no lado esquerdo, que ela tem que ter 25, né? Então está faltando 15. Como que eu vou ajustar isso? Fora do comando, eu vou dar um clique nesse retângulo interno. Vai aparecer esse gripezinho aqui do meio, ó. Vou dar um clique. Vou levar para o lado direito, é importante que o teu orto esteja ligado. Então eu vou digitar quanto falta para chegarmos a 25, né? Que nesse caso é 15, já tem 10, então vou dar um Enter. Pronto. Então as nossas margens estão já prontinhas. O que acontece, gente? Por que nós temos que ter duas margens? A margem externa serve como referência para a empresa que vai fazer essa plotagem fazer o recorte do papel, tá? A plotter, ela corta automaticamente na distância horizontal,
Só que aqui na lateral ela não corta, por isso que é importante sempre a gente fazer a margem externa, tá? E a margem interna é a nossa referência, então, né? Aonde vai ficar toda a informação ali do nosso projeto. Então já temos as margens e agora falta nós colocarmos o nosso selo. No meu caso aqui, eu só vou inserir um selo, exemplo, né? Vou fazer só um contorno, tá? Só para que vocês entendam. Qual é a distância padrão que a norma técnica exige de um selo? Que a largura tenha 17,5 centímetros, né? Então, em milímetros vai dar 175, ok? Então, vou pegar novamente o comando retângulo, vou clicar nesse cantinho aqui e vou digitar menos 175, porque eu estou indo para a esquerda, vírgula, a altura. Qual é o tamanho da altura, professor? A altura é livre, então você pode colocar o tamanho que você quiser. Eu vou colocar aqui 250, por exemplo, e Enter. Então, esse seria, né, o local então, para o nosso selo. Seria esse aqui, né? É claro que vocês têm que ter um selo totalmente detalhado, onde deve constar o número da prancha, o nome do projeto. No caso, quem não é profissional ainda, está fazendo trabalho de faculdade, tem que colocar a disciplina, o nome do professor, o teu nome quanto aluno, né? Se você já está fazendo desenhos terceirizados aí para engenheiros, arquitetos, você tem que colocar o teu nome na prancha como desenhista, é um crédito que você tem, né? Tem que colocar data, escala e assim por diante, tá? O nome da empresa, entre outras informações. Então, o que acontece? Por que tem esse tamanho aqui, né? Deixa eu só lembrar por que tem que ter 17,5 aqui, esse selo. Porque o resultado final, depois da dobra da prancha, é um A4, né? Então o resultado final tem que ser um A4. Essa região aqui, a gente sempre deixa para especificações técnicas. Quando é um projeto simples, né, a gente pode deixar aqui a legenda, a estatística, a gente pode até ocupar esse local da prancha para inserir desenhos. Também vou explicar para vocês por que nós temos esse lado maior. Quando você aprova um projeto em órgãos públicos, esse projeto é anexado. Uma das cópias do projeto é anexado. E é perfurado exatamente aqui. Então, por isso que ele tem 2 furinhos aqui, vai ter 2 furinhos aqui, para depois ser anexado no processo, né? Ok? Então, a prancha montada, falta o quê? Nós colocarmos os desenhos aqui dentro. Então, como nós faremos para trazer esses desenhos aqui? Ah, professor, é fácil, é só lá no Model, dar o Ctrl+C, trazer aqui e dar um Ctrl+V? Não. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Repare que quando nós estamos aqui no teste, que é o layout, aparece um outro layout aqui em cima, ó, um menuzinho chamado layout, tá? Então, vocês têm que lembrar que existem 2 tipos de layout, ó. Tem esse layout aqui, que é o para impressão, né? Ó, aqui eu já tenho todo montado uma prancha. Nós temos o model, que é onde nós desenhamos, tá? Esse aqui é o nosso model, a área model. E aqui a nossa área layout, teste, onde eu estou demonstrando para vocês como criar a prancha e colocar os desenhos aqui dentro. Mas qual é a utilidade desse layout, desse menu layout que surgiu aqui em cima? Você clica nele, alterar aqui as ferramentas, né, que nós temos disponíveis. E aqui nós vamos ter um comando chamado retangular. O que é esse retangular então? Ele faz parte do layout viewports. Viewports, eu comentei antes aqui nessa folhinha, né, que já veio pronta aqui com o viewports. O que é essa viewports então? Ela é uma janela que nós vamos criar aqui na folha e vai trazer o nosso desenho lá do model, tá? Então vou pegar aqui, ó, por exemplo, o retângulo e vou fazer um retângulo aqui de qualquer tamanho, tá? Cliquei e faço um retângulo de qualquer tamanho. Olha só, apareceu todo o nosso projeto. Eu vou aproximar aqui o nosso zoom, vou dar 2 cliques dentro e vou localizar a planta baixa. Então eu quero colocar aqui a planta baixa. Então posicionei. Legal. Então está posicionada a planta baixa. Mas qual é a escala dessa planta baixa, né? Nós temos que saber isso. Ah, professor, é fácil então. Lá embaixo nós temos a questão das escalas, né? A escala que eu vou demonstrar para vocês aqui, gente, vai ser através de comandos, tá? Então, olha só, se eu der 2 cliques aqui dentro do layout, repare que a borda da viewport, ela fica destacada, né?
E aqui, ó, ele aparece um botãozinho chamado Model. Então, se eu clicar em Model, ele desligou, tá? Se eu der 2 cliques, voltou e aparece aqui Model. Agora, repare que aqui embaixo também, ó, nós temos vários números. Então, aqui é um modo de informar a escala também, tá? O que acontece? Como aqui na área do layout está em milímetros, se eu quiser deixar 1 para 50, vai ser 1 para 5. Se eu quiser 1 para 100, vai ser 1 para 10. E aqui 1 para 2 é 1 para 20 e assim por diante, tá? 1 para 20 é 1 para 200 e assim por diante. Então, essa maneira aqui mais prática, talvez, né, para alguns, de ajustar a escala. Ó, se eu colocar 1 para 5, ele ajustou 1 para 50, tá? Mas eu vou ensinar vocês por teclado, por quê? Porque nós temos uma variação maior de escalas que eu acho mais adequado, tá? Então, gente, tudo que eu fizer aqui, eu estou fazendo como se fosse lá no Model, tá? Lá na área de desenho, ó. Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um retângulo aqui. Fiz um retângulo, tá? Vou sair. Sair, vou voltar lá para o Model. Olha só o retângulo aqui que foi feito lá no Layout Teste, né? Então, volto para o Layout Teste. Está aqui. Se eu voltar para o Model, clicar nesse retângulo e deletar, olha o que acontece. Lá também apagou, né? Então, aqui no Layout Teste, apagou. Dou 2 cliques para voltar aqui dentro da Viewport. Então, ajusto mais ou menos essa planta baixa. E que eu digito, então, para colocar essa planta baixa na escala 1 para 50? Vou digitar Z, Enter, S, Enter. Agora aqui uma questão. Como eu estou desenhando em centímetros, eu vou digitar 10. Se você estiver desenhando em metros, você vai digitar 1000, tá? Tem essa diferençazinha, beleza? Se você estiver desenhando em milímetros, você vai digitar 1. Então, 10 barra a escala que eu quero, que é 50, e não pode esquecer de digitar XP no final. E vou dar um Enter. Veja só, ele ajustou para a escala 1 para 50. Eu vou dar 2 cliques fora da Viewport, tá? Legal, então agora, ó, se eu mexer no Zoom, eu estou trabalhando aqui no Layout. Tá, professor, mas a minha planta baixa, ó, ela não está aparecendo toda ela. Isso, então nós temos que ajustar isso. Eu tenho que aumentar essa minha Viewport, ó. Vou clicar aqui, vou trazer para baixo, né? Repare que aqui está sobrando um espaço, então vou voltar para dentro da minha Viewport, vou dar 2 cliques, dei 2 cliques. Não posso mais utilizar o zoom, tá, pessoal? Se eu utilizar o zoom, ele vai sair da escala. Então eu tenho que usar o quê? Essa mãozinha aqui, ó, o Pan, né? Você pode usar o screw do mouse ali, clicar no screw, deixar pressionado e arrastar. Ou então, você clica aqui na mãozinha e arrasta, ó, e posiciona o teu desenho, tá? Veja só, a minha planta baixa está muito grande para o tamanho do formato A1, teria que ser o formato A0. Eu vou diminuir a escala desse desenho, tá? Vou dar um ESC para sair do Pan e vou digitar novamente Z, Enter, S, Enter, 10, barra, vou colocar para 75, 75, XP e Enter. Isso, então agora ele ajustou para a escala 1 para 75. Vou dar 2 cliques aqui fora. Olha só, ele está aparecendo ali a planta baixa do pavimento superior, né, porque é um sobrado esse desenho, mas eu ajusto aqui, ó. Clico na Viewport, né, clico no gripzinho, que é esse quadradinho aqui, e é só arrastar. Então, posicionei, vou aproximar aqui, ó, vou diminuindo, legal. Se eu quiser, eu posso ajustar aqui também. E a nossa planta baixa está aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar para vocês 3 desenhos com escalas diferenciadas, tá? Só para vocês entenderem como é o processo aqui. Então, a planta baixa está já posicionada no nosso papel, na nossa folha, né? Agora, eu vou trazer, então, a implantação, né? Que a gente trabalha geralmente na escala 1 para 200. Então, vou novamente lá no Layout, lá em cima, no menu Layout. Vou clicar aqui no retangular, Viewport retangular, e vou criar então uma outra Viewport. Depois vocês podem ajustar, tá? O desenho na prancha, mover e assim por diante. Vou dar 2 cliques então para entrar na Viewport, entrei, né? Aí
Vou aproximar então da nossa implantação e vou colocar aqui então a escala que eu quero, que é 1/200. Então vou digitar Z, Enter, S, Enter, 10/200, XP, Enter. Pronto, ajustou. Não utilizo mais o zoom, né? Não rolo mais o screw ali para aproximar o zoom, senão ele vai sair da escala. Então eu tenho que sair aqui da Viewport por duas maneiras. Ou dou 2 cliques fora, ou clico aqui embaixo no botão Model, né? Se eu clicar aqui, ó, no Model, pronto, saí. Ele, ó, pode perceber que não destaca mais a Viewport. Então eu vou ajustar agora essa Viewport aqui, né, para mostrar toda a minha implantação. Ok, a minha implantação já está aqui na prancha também, tá? Está feito aqui, ó. Agora eu preciso esclarecer uma questão para vocês. Esse desenho a gente colocou 1/200, né, que é a implantação, e a nossa planta baixa está na escala 1/75. Então eu vou voltar lá no Model, e o que acontece? Olha só, o tamanho da nossa implantação aqui e o tamanho da nossa planta baixa, né? A nossa implantação está bem maior. Então, todos esses desenhos, em que escala que nós realizamos? 1/100, independente se foi feito em milímetros, centímetros ou metros. Sempre a gente desenha 1/100. Então, quando eu ajustei lá na prancha para 1/200, ele foi reduzido pela metade, né? Porque 1/200 é a metade de 1/100. O que acontece então? Repare que os textos que eu tenho aqui, ó, são todos maiores que eu tenho na planta baixa. Então, vou só posicionar um texto aqui, ó, só para você ter uma noção, tá? Ó a diferença do tamanho de texto. Então, esse texto está o dobro desse aqui, tá? Isso eu falei para vocês lá no vídeo onde a gente cria os textos. Então, para quem não viu, está acompanhando agora a impressão, depois acessa no canal, né? Tenho todos os vídeos ali do AutoCAD e eu comento isso sobre a questão dos textos, ó. Ele está todo dobrado aqui na implantação porque reduz pela metade. A mesma coisa com a cota. Então, olha só, vou pegar uma cota aqui, deixa eu pegar uma pequenininha, vou copiar, né? E vou levar aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Olha a diferença da configuração de cotas, da implantação com a planta baixa, né? Então, essa configuração é necessária, porque se eu utilizar o mesmo estilo de cotas que da planta baixa na implantação, vai reduzir pela metade e a cota ela vai ficar ilegível, né? Então, esse é um erro que acontece muito com os acadêmicos aí que vão imprimir pela primeira vez, né? Porque reduz a escala lá no layout, aqui na prancha, e depois o texto vai ficar muito pequeno, né? Tem que ter essa compensação. Feito então, planta baixa, implantação, agora eu quero mostrar para vocês como a gente faz a planta de situação, né? A planta de situação, ó, é o mesmo esqueminha que eu estava falando para vocês. Olha o tamanho dela, né? Olha o tamanho do texto. Só que a indicação da rua é quase o tamanho da planta baixa. Por quê? Esses desenhos a gente vai sempre escalar lá ou escalonar, né? Lá na planta baixa, 1/1000, 1/200 e assim por diante. Então ele tem que estar muito grande, né? Para continuar legível depois que eu diminuir o tamanho desse desenho, que ele vai diminuir 10 vezes então. Qual é o segredinho, né? Então, para você saber, professor, que tamanho de texto que eu coloco? É sempre quantas vezes você vai diminuir, é a quantidade de vezes que você tem que aumentar. Então, se eu vou diminuir esse desenho 10 vezes lá na prancha, significa que o meu texto tem que ser 10 vezes maior do que aqui a planta baixa, tá? Sempre lembrar disso, senão vai ficar ilegível. Voltando então aqui para o nosso layout, vou pegar novamente lá no menu Layout, um outro retangular, né? Layout Viewports, e vou fazer uma outra Viewports aqui, e faço uma outra Viewport para a nossa planta de situação. Colocado aqui, né? Vou entrar então nessa Viewport, vou posicionar o meu desenho, tá? Que é essa quadrinha, e vou digitar Z, Enter, S, Enter, 10/1000, que é a escala que eu quero, XP, e Enter. Olha, ele ajeitou, né? Então eu posso pegar aqui o PAN,
e posicionar o desenho dentro da minha viewport. Só ficou quase certinho. Legal, né? Dou um ESC para sair e vou dar 2 cliques aqui fora. Legal, olha agora como está menor, né, o nosso desenho na escala 1:1000. Eu coloquei 3 desenhos aqui com escalas diferentes, só para vocês terem uma noção, tá? E agora, professor, se eu quiser fazer um detalhe, né? Vamos supor que eu quero fazer um detalhe 1:25 do corte. Eu tenho o corte lá, quero fazer um detalhezinho na prancha. É bem legal, ó. Então você pode fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, vou mostrar para vocês, no menu layout mesmo, você tem aqui o retangular, né? Do lado do retangular você tem essa setinha, ó. Clicou, você tem outras maneiras, né, de criar aqui uma viewport. Então você tem uma poligonal que você pode fazer, ou então um objeto. É esse objeto que nós utilizaremos, mas daqui a pouquinho. Antes, né, eu preciso pegar o comando círculo, então vem aqui no home, círculo, e vou fazer um círculo qualquer aqui, eu quero fazer um detalhamento, beleza? Então fiz o círculo, posiciono ele mais ou menos onde eu quero na prancha, vou no menu layout, então aqui no retangular, na setinha ao lado, clico, vai abrir um menuzinho aqui e seleciono objetos. Agora, ó, o meu cursor está no modo seleção, né? Vou clicar aqui nesse círculo, para. Então apareceram os nossos desenhos. Vou posicionar o detalhamento que eu quero fazer. Para isso eu vou dar 2 cliques para entrar na viewport, ó, dei 2 cliques. Vou posicionar aqui, vamos pegar um detalhamento aqui no corte. Então vou posicionar aqui a parte do corte que eu quero detalhar, tá? Eu quero detalhar aqui essa parte de baixo da churrasqueira, olha só que legal. Então agora eu vou colocar numa escala, né? Porque ele está fora da escala. Então vou dar Z, Enter, S, Enter, 10 barra, vamos colocar uma escala aí 20, vamos para 20 então, 20 XP e Enter. Ah, olha só, agora eu vou pegar aqui a mãozinha, que é o pan, né? E vou posicionar onde eu quero, ó. Então vou mostrar esse detalhamento, por exemplo, tá? E vou dar 2 cliques fora e beleza, ó, está feito, tá? Então, um outro exemplo, né? Aqui na implantação, a gente tem, ó, os locais da água, lixo e luz. Então eu quero puxar um detalhamento para isso, né? Eu posso fazer um círculo novamente aqui, tá? Com o comando círculo. Trago aqui. E agora eu vou então lá no menu layout, objetos, né, já está selecionado, seleciono o círculo, tá? Já virou uma viewport, vou aproximar aqui, vou dar 2 cliques, vou aproximar aqui na implantação, quero mostrar ali a parte do lixo, água e luz. Então vamos supor que é isso aqui, ó, é o detalhamento. Agora vou colocar numa escala, né? Então vou digitar Z, Enter, S, Enter, 10 barra 25 XP e Enter. Olha só, ele aproximou e o desenho ficou fora, né? Então a nossa viewport está pequena. Vou dar 2 cliques fora e vou aumentar aqui então, ó. Aumentei aqui, tá? Aqui a escala que eu usei 1:25 ficou grandona. Legal. Posicionado, ó. Agora eu posso fazer o seguinte. Eu quero indicar que isso é um detalhamento daqui, né? Então eu posso pegar, fazer um círculo aqui, por exemplo, né? Faço um círculo aqui e ligo então, faço uma line do centro desse círculo até o centro desse círculo aqui. Então, ó, feito a linha, vou pegar o comando Trim, seleciono aqui e aqui, Enter, clico aqui para recortar e está feito então o detalhamento, ó, gente. Essa é uma outra opção. Legal? Bom, feito isso, vamos supor que a tua prancha já está totalmente montada. Legal, então como nós fazemos agora para imprimir isso, professor? Nós vamos aqui nesse botão em cima chamado Plot, ou então eu vou em Ctrl P, Ctrl mais P, né, que é o comando universal. Bom, nós temos então essa janela aqui da impressão, e a primeira coisa, né, que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, essa setinha aqui, ó, que pode ser que a tua janela não esteja aparecendo essas opções do lado direito. É porque ela está dessa maneira, ó, né, está mais curta. Então não se desespere, não, o teu AutoCAD não está com problema, é só você clicar nessa setinha para o lado direito, ó, já vai disponibilizar aqui esse menu de opções, tá? Para impressão. Bom, então aqui nessa primeira janela, nós temos aqui, o Page Setup, ele vai ser muito útil depois que nós fizermos
a primeira configuração da impressão. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Agora a gente não mexe. Aqui nós temos o Print Plotter. Então, o que acontece? Ó, nós temos diversas impressoras aqui, tá? Nós temos duas que são extremamente importantes. Se você trabalha no escritório, é proprietário de escritório, né, e tem uma plotter no escritório, aí a tua plotter vai aparecer aqui. No caso, eu tenho uma HP caseira A4 tradicional, que é essa HP Discjet 2640 series. Então, se eu clicar nela, olha só, o que vai acontecer, o máximo do papel que ele vai me disponibilizar, o maior, é o A4, porque é o maior papel que essa minha impressora suporta, tá? Aí nós vamos ter uma outra que é muito importante, que 99% das pessoas utilizam, que é essa aqui, DWG2PDF PC3. Então essa impressora é o que nós utilizamos para gerar as pranchas PDF, porque geralmente a gente manda imprimir, tá? Então DWG2PDF, escolhi a prancha. Agora, olha só, repare a quantidade de papéis, né, de folhas que nós temos aqui. E aonde que nós vamos? Então aqui, ó, no Paper Size, né, tamanho do papel. Veja só, eu desenhei ali no layout uma prancha A1, né? Então nós temos dois tipos de A1 aqui, ó. Nós temos vários tipos. E qual a gente vai escolher? Ó, aqui para baixo tem outros, ó, ISO, expandido, né, tal, e assim por diante. Você sempre vai nessa opção, ó, ISO Full Bleed, tá? Porque aquelas outras opções ali, eles têm margem, e quando utiliza a margem, a gente perde um pouco de espaço de papel. Então, quando a gente vai no ISO Full Bleed, você não perde espaço de papel, você vai ocupar todo o papel, por isso que é full, né? ISO Full Bleed. Então, nós vamos aqui no ISO Full Bleed A1, 841 por 594. Selecionei, tá? Agora eu já posso até utilizar o Preview aqui, ó. Vou clicar aqui embaixo, né, no lado esquerdo aqui, inferior esquerdo, Preview. Vai me dar uma prévia. Nossa, professor, está mostrando coisa nada a ver. É porque a gente não selecionou ainda o que nós vamos imprimir, tá? Então vou dar um ESC para retornar. Agora, então, o papel selecionado, impressora selecionado. Aqui no meio nós temos esse previewzinho, tá? Professor, eu fiz uma prancha que não tem um formato definido pela BNT. Tem como eu configurar aqui no AutoCAD o tamanho dessa prancha? Tem! Isso eu vou mostrar num vídeo com comandos mais avançados, tá? Agora aqui, ó, nós temos essa opção chamada Plot Area. O que é o Plot Area? É o que nós vamos imprimir. Nós precisamos demonstrar para o AutoCAD o que nós queremos imprimir. Essa opção Layout é esse papel aqui, tá? Mas como nós desenhamos a prancha fora, né? A prancha está fora, ó, daquele layout. Nós vamos clicar aqui e vamos selecionar o Window, janela. Olha só, cliquei no Window, ele já foi lá para o meu layout. Então eu vou selecionar a minha prancha, o que eu quero imprimir. Eu vou clicar aqui no canto superior esquerdo. Olha só, ele vai fazer um retângulo. Vou clicar no canto inferior direito, sempre nos lados opostos e extremos da prancha, tá? Cliquei. Voltou para a minha área de impressão. Vou clicar no Preview novamente. Uau! Olha só! A minha prancha já está aqui certinha na folha de impressão, né? Então vou dar um ESC novamente. Tá? Dei um ESC. Aqui nós temos, ó, uma opção chamada Plot Offset, tá? X e Y. Para que serve isso? Quando você quer posicionar o teu desenho para um determinado local da prancha. Então, como aqui ele está 0 e 0, né, ele vai ocupar todo o papel ali da prancha. Se for um desenho menor, né, vamos supor que é uma prancha A4 que eu quero imprimir. Eu fiz ali um desenho num papel A4, mas eu quero imprimir numa prancha A1. Então ele vai ficar perdido na folha. Então aqui tem como eu deslocar. Às vezes, né, você precisa fazer uma impressão num papel que já vem com um timbre, alguma coisa, você precisa deslocar esse desenho para cima ou para baixo. Ou então no eixo horizontal, né, ou vertical. Então se for no eixo horizontal, você vai aqui no X. Se não for no vertical, você vai no Y, tá? Mas nós vamos sempre deixar marcada essa opção aqui, ó, Center the Plot. O que é o Center the Plot? É o desenho centralizado, tá, no nosso papel. Center the Plot. Ele vai garantir que a tua impressão vai ficar centralizada na tua folha. Ó, se eu clicar em Preview, né, vai aparecer ali centralizado. Vou dar um ESC para voltar. Aqui nós temos uma opção muito importante, ó, Plot Scale, né? E nós temos aqui Fit to Paper. Se eu marcar Fit to Paper, o que acontece?
ele vai ajustar esse meu desenho que eu selecionei na folha, independente do tamanho dessa folha. Então veja só, essa nossa prancha, ela é 1 a 1, né? Vamos supor que aqui, ó, eu escolho a folha, então maior. Escolho a folha A0, tá? Aqui, ó, A0, 841 por 1189. Repare, ó, aqui no preview, que o desenho ele já está sobrando, né? Então, aqui está a nossa prancha e aqui está sobrando. Então, ó, vou dar um preview. Olha só, a nossa prancha está aparecendo aqui na folha. Por quê? A folha selecionada aqui na área de impressão é um A0 e nós desenhamos a folha A1, né? Se eu não tivesse marcado o Center the Plot, talvez esse desenho estaria mais para a esquerda e assim por diante. Então, veja só. Se eu colocar aqui, ó, Fit to Paper, tá? Marquei Fit to Paper. Olha o que aconteceu. Ele encaixou o desenho na folha A0, tá? Ele expandiu esse desenho. Significa o quê? Essas cotas, elas continuam as mesmas. Mas a escala, se depois da impressão você pegar um escalímetro e for conferir, então, essa distância aqui, não vai ter 670, tá? Vai estar numa escala diferenciada. Beleza? Então, vou dar um exit aqui, vou voltar, né? Dei um ESC. Olha só, se eu pegar a folha aqui A4, né? E der um preview, o que ele fez? Ó, ele pegou o A4 e compactou o desenho do A4, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Nunca deixar marcado aqui, Fit to Paper. Caso ele apareça assim, ó, 1 para 2.83, tá? Eu vou colocar 1 para 1. Coloquei 1 para 1, dei um preview. Olha o que aconteceu aqui, ó. Então eu deixei no tamanho real. Como esse nosso papel aqui é um A4, né? Se eu imprimisse na minha impressora aqui, ó, na escala real, que eu desenhei o projeto, então iria imprimir somente isso. É legal, tá? Você fazer isso às vezes para conferir o tamanho do texto, se o tamanho está bom, né? A espessura das linhas e assim por diante. Então vou dar um ESC. Ok. Vou voltar aqui para a seleção, né, da prancha A1, então ISO Full Bleed A1 841 por 594. Vou dar um preview, olha lá, voltou ao normal, tá? Vou dar um exit. O que acontece então? Sempre vou deixar aqui 1 para 1 e vou deixar desmarcado Fit to Paper, beleza? Agora aqui do lado direito nós temos o quê? O nosso sistema de penas, né? Do estilo de penas, então, das espessuras de linha e assim por diante. Nós temos, então, dois modos. Lembre-se, quando você criou os teus layers, lá você já configurou as espessuras das linhas, né? Aqui, se eu clicar para baixo, ó, nós vamos ter diversos esquemas. Então, eu tenho aqui chamado ó, ACV Arquitetura e Urbanismo, né? .ctb. Esse aqui é um arquivo que eu crio, CTB, para ele fazer a impressão conforme os estilos de penas, né, de linha, cores que eu quero que saia e assim por diante. Então isso eu posso deixar gravado, né, posso gerar um arquivo. Isso também eu vou demonstrar naquele vídeo que eu comentei com vocês que eu ainda vou fazer, tá? Um vídeo mais avançado. Então esse CTB aqui vocês não vão ter. Eu vou demonstrar para vocês num vídeo mais avançado. Eu vou utilizar aqui então ó, o monochrome. Cliquei em monochrome. Vou dar um preview, olha só. Então, ele está aqui todo preto, né? Então, monochrome é isso, é preto. Só que eu não tenho aqui, ó, as espessuras de linhas. Por quê? Porque quando eu criei esse desenho, eu criei os layers e não especifiquei lá as espessuras, porque eu tenho o meu CTB. Então, olha só, se eu mudar para o meu CTB, tá? Vou dar um preview. Olha a diferença. Vou dar um zoom. Olha a diferença de espessura de linha, né? Então, já muda a questão gráfica. Olha aqui, ó. Tá bom? Então, no caso de vocês vão marcar monochrome. Eu vou deixar aqui no meu CTB. Legal? Aí nós temos outras opções aqui, né? Nós temos aqui, ó, Grayscale, né? Que são as escalas de cinza e assim por diante. Então, Grayscale, selecionei lá, vou dar um preview. Ó, escalas de cinza. Também fica legal. Isso aqui, essa configuração, vai influenciar diretamente na impressão, tá? Na graficação do teu desenho. Então é importante que seja feito adequadamente.
E aqui por último nós temos ó, o Portrait ou Landscape, que é o quê? Vou marcar aqui, ó, Portrait, né? Ele muda a orientação do papel, ó, ele ficou na vertical, tá? Mas vou deixar aqui em Landscape. Fechou, galerinha? Então agora vou mandar imprimir, né? Como eu não tenho uma plotter, eu vou gerar um PDF. Vou clicar aqui em OK. Ele vai pedir para eu salvar. Então eu vou salvar lá no meu desktop, né? Vou no meu desktop. Então, área de trabalho. E vou colocar aqui, ó, exemplo plotagem, né? Teste. Ele já está com um nome pré-definido. Aí você pode substituir, escolher a pasta que você quer salvar. Vou clicar em Save. Ele está processando. Pronto. Ele vai abrir o meu Adobe automaticamente. Estão aqui, ó. Inclusive com os layers aqui no PDF, ó. Eu tenho todos os meus layers, né? Aqui do lado esquerdo. Se eu apagar, vai apagar o layer ali no desenho também. Por exemplo, ó, parede, apagou. Parede, apagou. Está finalizado? Não. Por que que não está finalizado? Porque nós temos essa questão aqui, ó, tá? Da viewport, né? Quando a gente vai imprimir, não pode ficar marcando essa viewport aqui em volta do papel. Então eu vou voltar aqui, tá? Para o AutoCAD, né? Vou clicar aqui no menu Home, beleza? E vou selecionar uma viewport, ó. Selecionei a viewport, tá? E ele está no layer parede, né? Que layer que eu devo deixar? Nesse layer aqui, ó, chamado DF Points. Esse layer DF Points, ele é criado automaticamente, não é você que cria, tá? É o próprio AutoCAD que faz. Então eu mudo para DF Points, ele tem essa finalidade para impressão. A mesma coisa eu vou fazer com essas outras duas aqui, ó. Selecionado, então DF Points. Esses detalhes aqui, então essas viewports aqui circulares eu vou deixar, tá? Que é para mostrar. Se eu deixar aqui em DF Points vai ficar estranho na impressão. Bom, vamos voltar lá para a área da impressão. Vou clicar aqui na impressorinha ou teclar Ctrl P. Lembra no começo aqui da demonstração dessa área da impressão que eu falei que eu ia mostrar posteriormente? O Page Setup? Então ele serve para isso, ó. Vou clicar aqui. Eu tenho essa opção chamada Previous Plot. Então cliquei na Previous Plot. Ele vai trazer toda a última configuração que eu fiz. Sempre esse Previous Plot vai trazer a última configuração. Eu dou um preview para visualizar, né? A gente precisa sempre visualizar e confirmar. Legal, está ok. Então eu tenho duas opções para mandar imprimir. Eu posso clicar aqui com o botão direito do mouse e daí Plot, ou então dar um ESC, né? E clicar em OK. Beleza, agora sim, ó, nós estamos sem aquelas viewports, né, em volta dos desenhos, ó. Fica bem mais bonito. E olha só, como eu falei para vocês, aqui nos detalhamentos, né, vocês mantêm então essa viewport, senão vai ficar estranho sem isso aqui. E a última coisa então que eu tenho para mostrar para vocês aqui no nosso PDF gerado, né, surgiram então esses textos aqui, ó, surgem esses textos aqui chamado Autodesk by AutoCAD Student Version, né? Então, versão estudante, é isso, tá? Toda vez que você utilizar a versão estudante, vai sair essa marquinha aqui na prancha, beleza? Então, só se você adquirir a versão profissional, né? Você pagar, que daí ele não vai aparecer essa versão estudante aqui do lado. Legal, gente? Então, finalizamos por aqui esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Alguma dúvida que você tiver, pode comentar então aqui na área dos comentários. Um abraço e até mais!